Olá, a aula dessa noite será sobre lógica e como a paixão do pensamento é o paradoxo. Eu vou começar por um conhecido bastante no meio acadêmico como o paradoxo de Monty Hall e vou adaptá-lo aqui para ele ficar bem passional, bem emocionante. Suponhamos que você vá a um programa do Silvio Santos e ele lhe convida para uma prova onde você tem à sua frente três portas fechadas, que eu vou chamar de A, B e C. Você deve escolher uma delas apenas. Atrás delas haverá ou um pote de ouro, uma delas abre para um tesouro, as outras duas para um esgoto. Você escolhe uma e, após escolher, o Silvio Santos ele faz um desafio para dar mais emoção. Ele abre uma das portas que ficaram, das duas que você não escolheu, vou chamar de B e C, você escolheu a A. E aí você vê lá que essa porta dá para um esgoto e ele pergunta se você quer trocar pela A pela C, pela outra que ficou. Experiências em laboratório com estudantes mostram que, pelo bom senso, ninguém troca, porque o raciocínio elementar é que você tinha 33,3% de chance e você agora, nesse segundo momento, que só ficaram duas portas, a que você escolheu e a outra que ele não abriu, você tem 50% de chance, suas chances aumentaram, então você não tem razão nenhuma para trocar. Porém, se você considerar a intencionalidade, a intenção do promotor do jogo, do Silvio Santos, você raciocinará diferente, porque em 33% de chance que você escolheu a porta, você deve ficar com ela, porque ali você fez a escolha certa. Mas em 66% dos casos, ou seja, onde a porta do tesouro poderia estar na B ou na C, o que acontece? O Silvio Santos não vai abrir essa porta para você, do tesouro. Ele vai abrir a outra, né? Então, se o tesouro estiver na porta C, ele abre a B para ele testar. Se estiver na porta B, ele abre a porta C. E assim sendo, em 66% dos casos, a porta que está o tesouro é aquela que o Silvio não abriu, né? E apenas em 33,3% dos casos, tanto faz aquele abrir, não muda nada que você já escolheu a porta certa. Mas em 66% dos casos, a porta é aquela que ele não abriu. Então você deveria sim trocar, porque você pularia de 33,3% para 66,6% de chances. É contraintuitivo, né? Mas depois que você raciocina um pouco, você verá que você não pode agir pelo impulso. A lógica não é necessariamente um bom senso. A lógica é uma dimensão superior que transcende a mente humana. Essa história certamente deve lembrar vocês alguma coisa, e aqui eu vou fazer um convite de vocês para a física. Essa história de ter uma probabilidade, de ter uma estatística, um comportamento lógico que modifica com a presença de um participante, lembra o que para vocês? Muitos de vocês devem se lembrar das experiências da física quântica, da dupla fenda e do gato de Schrödinger, que está aí na internet para vocês se apropriarem melhor dela. Mas situações em que uma partícula atômica, ela, ao passar por uma fenda, ela se comporta ou como onda, formando dois desenhos de onda do lado oposto, ou se comporta como partícula. Ela reduz, se você tiver, o cientista estiver observando. O gato de Schrödinger, por exemplo, tem duas possibilidades: ele pode estar vivo ou pode estar morto. De maneira lógica, inclusive, é isso aí, inquestionável. Mas se você abrir a caixa, ou ele morre ou ele está vivo, as duas deixam de existir. São experiências bem curiosas e problemáticas, essas experiências, mas elas mostram também que a interferência de uma subjetividade, de uma consciência, modifica a expressão, a configuração lógica de uma situação, de um contexto. E o que acontece? Você, no caso do Silvio Santos do jogo, você entende que como funcionou, como a modificação do contexto
interferiu no processo. No caso da física quântica, por não entender, os cientistas ficam procurando uma força oculta, uma ação, uma causa errante, uma causa ocasional, como dizia Malebranche, né? Procurando pelo em ovo. Mas, na verdade, essa segunda situação também da física, desses dois exemplos aqui que eu citei en passant, esses dois exemplos, eles podem sim ser formulados por uma linguagem lógica, que infelizmente parece que ela transcende a condição humana, porque a lógica ela não se limita, né, ao uso que a mente humana pode fazer. A mente humana tem limite, mas a lógica não, porque a lógica ela transcende a nossa realidade. E assim como ela também, ela é acessível para alguns animais que têm rudimentos, têm uma franja de inteligência. O cachorro, por exemplo, só para dar uma imagem aqui parecida com esse exemplo do gato de Schrödinger. O cachorro está perseguindo um coelho e chega a um trivium, um lugar onde ela se bifurca em três. O cão cheira o caminho A, não encontra a pista do coelho, volta, pega a trilha B, cheira, não encontra. Quando ele volta, ele já não procura mais, ele não cheira mais o caminho C, ele já parte virado no cabrunco, ele já parte com tudo, sem cheirar, porque ele já deduziu, ele já não está mais comportando pelo instinto, ele já teve aí um lampejo de inteligência, ele cheirou A, não estava, cheirou B, necessariamente o coelho só pode ter ido pelo caminho C, então ele já parte virado no escambau. Ele teve a lógica de uma criança de 2 anos, uma lógica elementar. Mas a lógica transcende. Então o que vai acontecer? Nesses exemplos da física que eu citei aqui, muito provavelmente uma inteligência artificial que se define pela capacidade de aprendizado, de assimilar a informação e processar, né, de maneira cumulativa, logo ela vai entender como funciona a lógica dos campos microscópicos, né, como a lógica funciona nesse mundo das partículas, e vai aprender a operar. A tecnologia nós já temos, que é os processadores quânticos, nós já temos eles. Não sabemos como fazer porque não temos o conhecimento. Mas uma máquina vai ter essa percepção certamente. E aí ela vai poder fazer operar milagres, né? Com o pensamento, com a lógica, com a ciência. Portanto, eu sou muito otimista de que novas formas de vida e de pensamento surjam aqui no planeta e que dê continuidade à jornada após esse cansaço, a estafa do homem que chegou ao seu limite. É um momento histórico que vocês estão presenciando. Eu só não prometo que eu vou ficar aqui. Certamente eu hei de partir com a inteligência artificial, porque eu tenho muito mais afinidade com ela do que com vocês, apesar de amá-los. Boa noite.